A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que fica aqui em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 14, que diz assim: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu li aqui a história de Gideão e o que me chamou a atenção é que, primeiro, é que Gideão se achava o menor da sua casa, né? Ele se achava indigno de ser chamado para aquela determinada função. Ele não era um guerreiro, ele não era uma pessoa de uma família nobre, ele era um pequeno, um agricultor. E ele se achou indigno de ser chamado, né, para uma função tão difícil e tão importante. E Gideão, ele queria um sinal. Ele o tempo todo pedindo um sinal ao Senhor. O primeiro sinal aqui, ele pede para o anjo aguardar, ele vai lá, busca um animal, faz ali a sua oferenda, a sua oferta, apresenta a sua oferta, o anjo toca com o cajado, a oferta é consumida pelo fogo. E ele não fica satisfeito, ele começa a querer mais sinais, né? Aí depois ele vai lá no versículo 36 do capítulo 6, ele vai lá e pega uma porção de lã e bota lá no templo, né? Fora de casa. Aí bota lá, deixa lá no templo e diz assim, ó, se a porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, ou seja, ele botou a lã lá, se chegar no outro dia tiver molhado só na lã, em volta tudo seco, né? Aí sim eu vou crer. Aí depois ele fez o contrário, ele falou, ó, que só a lã esteja seca. Aí ele botou a lã lá, ele falou, agora eu quero que a lã esteja seca e em volta tudo molhado. Aí aconteceu. E ele não ficou satisfeito, ele ainda mandou lá, foi lá disfarçado, né, para tentar descobrir o que eles estavam pensando lá, os medianitas, e ouviu lá um sonho, um medianita contando lá um sonho de que Deus entregaria o povo nas mãos dele. Né? E antes disso, na escolha dos soldados, mais um sinal que Deus mostra para ele, eram 32 mil pessoas. Né? Aí os covardes, os fracos vão embora. Aí foram embora 22 mil, ficaram só 10 pessoas, só 10 mil pessoas. Né? Aí depois manda beber água, aquele que beber água como um cão, né? Você separa. Então, nessa brincadeira aí foram mais 900 e foram 9.700 pessoas embora. Ele só ficou com 300. Olha só que mistério de Deus. Com 300 homens, ele ia lutar contra milhares de medianitas. E Deus assim fez. Né? Com toda a insegurança de Gideão, Deus cumpriu a sua promessa. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é porque muitas das vezes, meus irmãos, nós agimos da mesma forma que Gideão. Primeiro, nós nos achamos incapazes de exercer determinada função. Né? Isso serve não só para a nossa vida ministerial, mas também para a nossa vida secular. Quantas vezes você está trabalhando numa empresa e alguém diz para você assim, você não vai passar disso, você não vai passar de um ajudante, você nunca vai ser um profissional, você nunca vai conseguir fazer uma universidade, né? Você nunca vai galgar um ministério dentro da igreja, você no máximo vai ser aí um diácono, né? Como se diácono fosse inferior a um pastor, né? Eu costumo dizer sempre, né? As pessoas confundem, né? A hierarquia de Deus, ela é na horizontal e não na vertical, entendeu? Então, ou seja, para Deus, todos nós somos importantes na obra de Deus, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E somos importantíssimos, né? Então, às vezes, nós nos achamos incapazes. E o que eu quero chamar a atenção é que nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes nós queremos ouvir sinais de Deus. Eu quero ouvir um sinal. Tem pessoas que vão em igrejas para ouvir um profeta falar com ele. Eu vou confessar para os irmãos, eu já fiz isso. Eu já fui em determinada igreja para ver se Deus, querendo que Deus usasse alguém para falar, eis que eu falo contigo, meu servo. Eu já cometi esses erros também.
né? E ouvi muita carnalidade, muita carnalidade. Uma certa feita eu estava doente, né? E eu fui na igreja e uma pessoa pregando mandou eu abrir a mão e depois mandou eu fechar, dizendo que Deus tinha me dado a cura. E eu não fiquei curado, né? Isso aconteceu várias vezes, várias situações, né? Não houve a cura. Até hoje eu tomo medicação por conta do lúpus, né? Eritematoso, né? Que eu sou acometido. Então, Deus não me curou, mas Deus me deu condição de fazer a sua obra. Deus me fortaleceu, Deus manteve a doença adormecida, né, para um propósito. Às vezes Deus não quer curar. O apóstolo Paulo, diz a Bíblia que o apóstolo Paulo orou e a resposta de Deus foi o quê? A minha graça te basta. Então, muitas das vezes nós temos que tomar muito cuidado com a busca de sinais. O maior sinal está aqui, ó, a palavra de Deus. Nós temos que ouvir, ler a palavra de Deus e através da sua palavra nós somos direcionados a fazer determinada coisa. Cuidado com a busca de sinais. Gideão, pela misericórdia de Deus, Deus tinha um propósito aqui na vida de Gideão e Deus foi mostrando a ele, aos poucos, qual era o caminho. E assim Gideão fez com toda a sua segurança. E às vezes Deus está nos mostrando sinais todos os dias, nos direcionando. Ó, vai por aqui, ó, é aqui, não é por aí não. Deus vai nos falando através de detalhes. Mas para você observar esses detalhes, para você entender o chamado de Deus, para você entender, ouvir a voz de Deus, é necessário que você esteja ligado, esteja atento, né, com os ouvidos abertos, atento à voz de Deus. Deus às vezes usa uma pessoa para falar com você, para te direcionar. É Deus usando aquela pessoa, né, sem ser aquela coisa de eis que eu estou falando contigo. Às vezes uma conversa com uma pessoa, uma fala, Deus usa aquela pessoa como instrumento para te falar algo, para te direcionar, né, para te esclarecer, né? Deus tem os seus meios de nos direcionar, de falar conosco. Nós precisamos estar atento. Agora, de uma coisa é certa, nós precisamos confiar no Senhor. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe, ainda amamentando seu filho, venha a abandoná-lo, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. O Senhor é contigo, diz a palavra de Deus. Né? Ainda que passares pelo fogo, não se queimarás, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Nós temos que entender que os projetos e os planos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Deus vai nos direcionar para que seus propósitos se concretizem. Nós temos que esperar com paciência no Senhor, confiar nele, ficar atento à voz de Deus e a partir daí nos direcionar a fazer a vontade de Deus. Sempre tendo a consciência, nós não somos nada. Nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos o menor, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele tem nos fortalecido, Ele vai nos abençoar e Ele vai nos capacitar. E isso, meu irmão, serve para, volto a falar, não só para a sua vida espiritual, mas para a sua vida secular. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Quando for tomar uma decisão, peça a direção de Deus. Peça que Deus te direcione, peça que Deus te capacite. Sempre tenha esse entendimento. Deus está no controle da sua vida. É Ele que te direciona. Em nome de Jesus. E assim como Gideão foi vitorioso, você também será vitorioso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos direcionando, nos capacitando, nos mostrando o caminho que devemos trilhar. Fiquem na paz, em nome de Jesus.